O cronograma do curso, ele foi feito apenas como uma sugestão. Você pode começar por onde você quiser, mas eu sugiro que você comece pelo módulo 1, que é onde eu estou dando as orientações básicas, para que você possa aproveitar bem as informações. E para demonstrar como foi o curso, como foi a minha escolha para a estruturação desse curso, eu utilizei um método, e esse método eu chamo de borboleta, que ele foi feito para você transformar, né? Você vai se transformar numa designer, você vai transformar tuas bonecas e quem sabe transformar a tua vida assim como transformou a minha, tá? Então, bonecas, elas são muito representativas daquilo que a gente quer mudar na nossa vida. Se a gente está com algum problema, se está com depressão, se está com problemas emocionais, a boneca ela ajuda muito a gente. Se a gente está precisando de renda, a boneca ajuda muito, tem muito valor agregado. Você sabendo fazer um bom produto com valor percebido alto, caprichado, com qualidade, nossa, você tem aí em mãos um tesouro para ganhar muito dinheiro. Então, ou ajudando você do lado emocional ou do lado renda, vai ser muito promissor transformar a tua vida com as bonecas de pano. Então, o meu método se chama método borboleta, porque eu tenho certeza que ele pode transformar a tua vida. Então, aqui, só para vocês verem que vai ter esse método aqui em forma de desenho, e eu coloquei, então, ali, que você vai começar entrando nesse mundo das bonecas, se é que já não faz parte, né? Você vai aprender desde o início. Qualquer pessoa que nunca fez boneca pode começar, pode aprender, pode fazer. É super fácil. Se não sabe costurar, eu já comecei com alunas que não sabiam costurar e aprenderam muito rápido, compraram máquina, se empolgaram e aí estão fazendo bonecas aí a mil. Tá? Então, aqui você vai aprender a organização, em tudo eu envolvo a organização das coisas, dos moldes, como eu faço, os materiais básicos da bonecaria, tudo vocês vão ter até descrito em apostila. Vocês vão ter acesso a vários tipos de corpinhos, tá? São os meus preferidos, são os que eu mais vendo, são os mais aceitáveis pelas pessoas em geral, que você consegue fazer rápido, vender bem e ser muito bem aceito. Você vai aprender roupas, calçados e acessórios, tipos de rostinho desenhado, pintado, rosto simples, rosto bem realista. Eu faço já com base em foto, não é ainda o foco deste curso ensinar vocês a pintar com base em foto. Isso vai ser feito num momento futuro. E aí vocês vão chegar a um conhecimento de várias combinações de bonecas, vão conseguir transformar um corpinho lá, e pode juntar com outras partes, pode misturar os moldes, pode fazer o que quiser. A ideia é você criar as tuas próprias bonecas personalizadas, exclusivas, com base em tudo que eu vou te ensinar. Você vai se tornar uma designer e vai poder fazer, então, as bonecas temáticas, bonecas para tudo que é estilo. Aqui, também eu vou te ensinar, durante o curso, a aproveitar materiais, a não ter muito desperdício de tempo, que você consiga otimizar também o teu tempo, porque o que você vende ao estar oferecendo uma boneca para o teu cliente, você vende também o teu tempo, né? Então, o tempo que você faz as coisas, ele tem que ser otimizado. Aproveitamento de material também, retalhos, coisas que você tem em casa. Eu não sou uma pessoa que gosta de comprar coisas muito caras para colocar numa boneca, dependendo do tipo de cliente que eu conseguir, porque eu faço bonecas personalizadas por encomenda, então dependendo do que o cliente tá querendo, né, o que ele consegue pagar e tal, que eu vejo o que ele quer, eu vou escolher os materiais com base nisso. E vou cobrar conforme, tá? Conforme o tempo também que eu uso para fazer a boneca. Então, vocês vão ter também uma apostila aqui, ó, que se chama Regrinhas Básicas, Acessórios e Dicas. E aqui eu vou mostrar para vocês
para vocês não esquecerem que vai ter coisas que são muito simples, básicas e que vocês precisam aplicar no decorrer do curso, porque é básico. Então, eu vou ler aqui para vocês que eu coloquei muitas dicas, coloquei fotos do material que eu uso, são coisas, experiências minhas, tá? São sugestões minhas, se você faz de outra forma, não tem problema, é livre, tá? Você pode fazer do jeito que quiser. Então, eu fiz aqui, ó, um pequeno resumo do algodão que eu uso para fazer a boneca. Eu não uso malha de algodão, malha cardada, malha de cotton, não, eu uso só algodão, tá? O algodão que eu uso, ele tem várias tonalidades, ele é específico para pele de boneca, para fazer bonecas, ou você pode usar o tricoline normal, ou você pode usar algodão cru, ou você pode usar até aquele algodão puro de lençol. Já usei muito, muito, muito mesmo. E você também tem uma maneira de impermeabilizar esse tecido, caso você queira, tanto das roupinhas quanto do corpinho, que é com a termolina leitosa. Aprendendo a usar ela, uma peça coringa, assim, que você pode proteger a boneca. Outra coisa que eu uso muito são aquelas canetinhas que apagam com o calor. Eu não uso lápis, porque acredito que daí não sai, fica aparecendo risco, eu não gosto, então eu uso a caneta fantasminha, tá? E para riscar tecidos mais escuros, das bonecas negras, você pode usar lápis de cor, que o lápis de cor, ele vai aparecer sutilmente e não vai atrapalhar depois o andamento da boneca. Eu utilizo máquina de costura doméstica, eu não tenho máquina de costura cheia de overlock, industrial, retas, eu uso só doméstica mesmo. Comprei uma bem delicada no início, que ela não dava muito conta de costura grossa, assim, de tecidos com várias camadas, e ela dava bastante problema, mas era maravilhosa em relação aos pontos decorativos e tal. Depois eu aprendi a costurar bem, né? Porque eu também aprendi a costurar sozinha, aprendi fazendo, tá? Então, isso é muito, muito legal, né? Que a gente pode aprender tudo que a gente quiser. E aí eu resolvi comprar uma máquina mais forte, que ela costura várias camadas de tecido sem emperrar, sem dar problema, sem quebrar agulha. É maravilhosa. Se vocês quiserem dicas sobre essa máquina que eu tenho, vocês podem depois me chamar no privado que eu converso. Não tô ganhando nada para isso, mas eu dou a marca, dou tudo. Tá, e tem regrinhas básicas dessa costura que a gente faz para as bonecas, que vocês vão ver que é básico, tá? Então, como a boneca é cheia de curvinhas, né? O corpinho é todo cheio de voltinhas, você precisa usar um ponto bem pequenininho, para que na hora de encher não fique esgaçando, para que dê mais resistência, para que fique melhor de se olhar até a boneca, porque fica bem fechadinha a costura. Então, você vai usar um pontinho entre 1,5 e 1,8. Tá? Esse é o pontinho básico para a costura dos corpinhos. Das roupinhas, você pode usar entre 2, 3, 3,5, dependendo do tipo de costura e das camadas de tecido. Colocação de elásticos também, eu tenho a ferramenta aqui que eu mostro para vocês que eu coloco. Eu tenho uma maneira de colocar o elástico com o zigue-zague da própria máquina, indicado pela máquina, pelo fabricante, no caso. Eu troco a agulha seguidamente, eu procuro usar as agulhas do tipo do tecido, recomendadas para qualquer tipo de tecido de malha, tecido de algodão, tecidos mais jeans, tá? E outra coisa básica é sempre dar o retrocesso no fim e no começo das costuras, isso é básico, senão vai desmanchar. Eu uso aquele nó de laçada, que vocês vão me ver falando no processo básico, para que não apareça nozinho nenhum. Eu também costuro tudo com linha de poliamidas, aplicações manuais, botõezinhos, apliques, florzinhas, lacinhos, o que for, eu costuro com a linha de poliamida, porque ela é resistente e não tem perigo de arrebentar nada na hora que eu tô puxando.
Outra dica aqui que eu coloco pra vocês é que cada vez que a gente faz um quadrado e vai desvirar, a gente corta os cantinhos em diagonal. Isso é uma regrinha básica. Então, aqui vocês vão ver, ó, as fotos dos utensílios que eu uso, tá? Eu coloquei aqui pra vocês. Tem o kit básico pra virar os corpinhos, pra desvirar, no caso, né? Que é o kit vira-boneca. É esse vermelhinho aqui que eu tenho. E também eu coloquei uma sugestão bem caseira aí, caso você não queira comprar esse kit vira-boneca, tá? Então, tem outras maneiras de você adaptar. As tesouras, assim, eu dou dicas, né? Que você tem que comprar uma boa tesoura de recortar tecido, algodão e ter várias para ter outros tipos de materiais, porque senão ela vai perdendo o fio e é rápido. E a tesoura de picotar, que pra mim é básica, eu não abro mão. Eu uso também o enchedor de bonecas, que ele é básico. O meu, ele foi dado de presente pra mim de uma cliente que eu ganhei. Ele era de um kit de comer fundi, sabe? Aqueles fundis de queijo e tal. Ela não tinha ocupação pro kit dela e ela fez os enchedores e deu de presente. Vocês vão ver também que eu tenho a minha maneira de preparar os moldes, mais econômica, mais prática, e eu enchi uma pasta sanfonada de moldes, vocês vão ter a mesma quantidade de moldes que eu tenho nessa pasta, então é uma pasta bem gorda, então se preparem para ter bastante molde aí à mão. Os rostinhos das bonecas que eu coloquei ali no curso, eles são apenas sugestões, tá? São desenhos meus, que eu aprendi a fazer no computador. As minhas pinturas também tem as tintas e os pincéis que eu tenho preferência, que eu tenho prática e eu vou mostrar pra vocês. Eu não sugiro marcas, eu apenas uso aquilo que me dá leveza na mão, que eu me adapto. Então, eu faço testes e até hoje nunca me decepcionei com aquilo que eu escolhi, tá? Então, aqui também coloco pra vocês aqui na apostila algumas sugestões. Outra coisa é o fechamento das roupinhas que eu coloco aqui pra vocês, que eu não uso velcro. Eu uso colchetes, eu uso aqueles botões de pressão, tá? Então, também coloquei aqui como sugestão pra vocês. Eu não tenho ainda, neste momento do vídeo, eu não tenho balancim, porque eu não tinha muito uso pra ele, então eu preferi usar o que é mais prático aqui pra mim, de acordo com a minha prática aqui de fazer as bonecas, tá? Então, você não precisa ter balancim também, pode usar as ferramentas mais simples que você conseguir. Opções de vestido, você pode ter milhares de ideias diferentes das minhas e aplicar nas saias dos vestidos que você for fazer. Eu gosto muito de criar, tenho inspirações, vou olhando aqui e ali, mas na hora de fazer, sai do meu jeito, na hora que saiu a ideia, né? Então, é legal isso, que você também vai conseguir criar. Penteados e acessórios que eu vou te mostrar são de diversos formatos, diversos materiais, para você ter acesso a uma variedade, assim, de opções para você escolher, para colocar nas bonecas. Então, aqui eu também dou dicas para o que você fazer para criança e o que fazer mais para decoração, para adulto, né? Mostro para vocês a foto do meu aplicador de cola favorito, tá? Que não vaza cola, não tem perigo. E é pequenininha, é bem delicada e é tranquilo de usar. Mostro para vocês também dicas de quando vocês vão fazer uma produção grande de bonecas, que vocês aproveitem ao máximo o processo, assim, para economizar tempo, para economizar material. E isso tudo é muito importante, né? Mostro para vocês as linhas que eu uso, as básicas para fazer fechamento, articulações, né? E os corpinhos também, que os meus têm uns dedinhos costuradinhos de forma diferente. E os sapatinhos, assim, eu dou várias dicas aqui sobre o meu gosto, as minhas opções. E no curso vocês vão aprender alguns também que são os meus preferidos de fazer e que são muito bem aceitos nos corpinhos das bonecas que eu faço. E além disso, vocês vão ter acesso a vários vídeos
que eu vou fazer com dicas agora no início, orientações sobre as coisas básicas, sobre como preparar os moldes, sobre enchimento, sobre formação de dedinhos, articulações. E aí depois vocês dão andamento nos demais módulos, que começa com o aprendizado então das bonecas, os tipos de corpinhos, sugestões de bonecas. No final vamos ter várias bonecas com projetos próprios, assim, que eu peguei da parte do curso ali, das sugestões que eu te coloquei dos moldes, eu juntei, fiz um projetinho e vocês vão poder fazer a boneca de vocês com base naquela que eu tô te mostrando como sugestão. E então, é isso, eu vou fazer também um vídeo mostrando todas as bonecas que eu fiz e com suas respectivas roupinhas, as suas combinações, para que você tenha isso para consultar, sempre que você quiser ter inspirações. Tá bom? Então, era isso, e aí nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!